Olá, boa noite. Segundo a empresa de pesquisa energética, cerca de 82% da matriz elétrica brasileira é de fontes renováveis. Quais são elas? Como está o cenário de produção de energia eólica e solar no país? Quais os desafios de se produzir energia limpa? Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Jornal da UFO. Há mais de um ano, um grupo de pesquisadores da UFO começou a desenvolver um projeto de energia eólica. O dispositivo vai facilitar a inserção de parques eólicos no Brasil. Esses cabos espalhados pelo chão fazem parte do projeto intitulado Filtro Harmônico Multissintonizado. Um projeto que pode mudar o cenário da energia eólica no país. Trata de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. O mesmo é um projeto financiado, então, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, através de uma concessionária chamada Neoenergia. Tem como parceiro a GE Grid Solution e também o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Okay? E ele é um projeto de 3 anos, foi na realidade criado, gerido a partir de alguns procedimentos que nós tínhamos aqui já desenvolvidos em termos de desenvolvimento acadêmico e tal, certo? E a gente propôs para essa concessionária, para ser colocado em prática, em um determinado parque eólico, e ela aceitou e a gente fechou. O projeto, que é financiado, começou em 2017 e receberá aproximadamente R$3 milhões ao longo de 3 anos. Para o professor, que é coordenador do projeto, este é um novo empreendimento de qualidade de energia que vai trazer benefícios. O projeto ele traz benefícios em distintas frentes. Uma primeira frente que a gente pode fazer, que é colocar aquilo que está sendo desenvolvido na academia em prática, certo? Uma segunda benefício do projeto é responder alguns questionamentos do setor e dos agentes também envolvidos no setor, certo? Tal como os parques eólicos, bem como as fazendas fotovoltaicas, que também poderá ter benefício em relação a esse projeto, e também o próprio Operador Nacional de Sistema, que hoje tem tido alguns problemas relacionados a essa temática que a gente tem abordado no projeto em si. Um dispositivo que é feito por várias mãos. Jordani é mestrando em engenharia elétrica e faz parte da equipe desde os primeiros meses de criação. A pesquisa está no dia a dia dele. É uma satisfação enorme, a gente está inovando, criando novas tecnologias para o país, facilitando a inclusão de gerações renováveis no setor elétrico. Com isso contribui muito para a minha formação. É uma coisa nova, atípica, é uma pesquisa tecnológica aplicada. Entendeu? Coisa muito legal, muito boa. E para falar sobre o cenário de produção de energias renováveis no Brasil, nós convidamos o professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFOS, José Camacho. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, Daniela. Muito obrigado. Também ao meu lado está Samuel do Carmo, que é professor do Instituto de Geografia da UFO. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite. Para a gente contextualizar primeiro, para o pessoal que está em casa entender, antes da gente aprofundar um pouco no assunto, vamos entender primeiro o que é energia renovável, professor. É energia de fontes naturais e que efetivamente se renovam. Elas podem ser renovadas, ou seja, elas natural, finita, que não é renovável, por exemplo, é o carvão, é o petróleo, mas são naturais, mas elas não são renováveis. E aí é que está o problema. Energias de fontes renováveis. E falando de energias renováveis, muita gente acha que é só as mais conhecidas, a solar e a eólica, professor? Vai muito além disso, Vai muito além. Quais as outras aí que a gente pode destacar? Nós podemos destacar, por exemplo, a energia das marés, energia das ondas do mar, energia térmica, dos vulcões. Eu conheço, funciona a partir de energia de vulcões. Então, isso aí são formas de energia
que, embora possam ser finitas, por exemplo, nós no Brasil, nós temos uma matriz energética muito favorável, né, para energia renovável. Por exemplo, a principal parte de energia produzida no Brasil é de energia renovável, é baseada em rios, que vamos dizer, depende do ciclo de chuvas, de tudo isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós passamos por uma crise de energia hídrica aí de alguns anos que não choveram como a gente esperava, né? E nós tivemos um problema. Então, é preciso a gente ter cuidado com isso e ter uma matriz a mais diversificada possível, a mais variada possível, né? Nós temos biomassa, entendeu? Então, uma vez um professor, que eu assisti uma palestra na Unicamp, ele provocou o pessoal, dizendo que nós todos vivemos de energia nuclear, né? E é verdade, nós estamos vivendo de energia nuclear. Toda a nossa energia é a partir do Sol, por exemplo, o regime de marés é a partir de Lua, né? Entendeu? Então, a natureza controla muito da nossa atividade. E é lógico, com a exploração, como o professor disse, com a exploração dessa energia não renovável, vamos dizer, não tão rápida, né? O petróleo, o carvão, que vão acabar um dia, tá certo? A gente vai passar a usar a energia renovável. No Brasil, nós já usamos muito energia renovável, embora a gente não tenha consciência disso. Mas tem muitas formas de energia renovável, inclusive interdisciplinar. Eu sou aqui da engenharia elétrica, ele da geografia, né? E da engenharia química, por exemplo, podemos ter gente da engenharia química aqui, podemos ter gente da engenharia mecânica, né? A energia eólica, por exemplo, é todinha bolada, a parte de aerogeradores, todinha por engenheiro mecânico, as pás de aerogeradores, tudo isso por engenheiro mecânico. Então é muito interdisciplinar. É importante, a gente vai falar de energia eólica. Olha só, nós conversamos com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganum, que é economista pela UFO e esteve na universidade para o Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação. Ela falou com a gente sobre o atual cenário da energia eólica no Brasil. Vamos ver. O cenário no Brasil é virtuoso. O Brasil começou a investir em eólica muito recentemente, nós estamos falando de 7 anos. Nesse período, o Brasil saiu da 15ª posição do mundo em capacidade instalada. Nós estamos na 8ª este ano, vamos ser a 7ª economia do mundo em capacidade instalada de eólica. O Brasil possui o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica, cresceu 20% ano passado. A fonte eólica já é a fonte mais barata de energia do Brasil, inclusive mais barata do que a hidrelétrica. E a nossa perspectiva de crescimento para os próximos 10, 15 anos é muito promissora. Como como a entrevistada disse, e professor, a reportagem que a gente viu sobre o projeto, né, de energia eólica da FEELT, tem vários outros, né, além da energia eólica, tem outros projetos da FEELT também de energia renovável. Tem projetos de energia solar, né, como eu te disse, tem projetos de utilização de baterias de fluxo, né? A bateria de fluxo é uma chamada célula combustível. Nós fizemos há algum tempo uma pesquisa, nós temos no laboratório uma bateria, célula de fluxo, na verdade. É uma bateria onde você injeta, por exemplo, hidrogênio, né, e produz energia elétrica com o descarte, no caso, né, qual tipo de energia tem um descarte, né? Então, o descarte, no caso, seria oxigênio e água quente. Tá certo? Esse sistema foi muito utilizado pela NASA para produzir energia em satélites, energia inclusive na estação espacial. Então, muita que a gente tem hoje aqui foi feito por esse pessoal, pesquisa de ponta nessa área. Tá? E eu considero, por exemplo, a bateria de fluxo, o sistema para mover veículos automotores é o mais completo que existe. Para mover veículos automotores. Eu não sou muito, eu vou te dizer isso, porque eu não sou muito fã de carro a bateria, por exemplo, né? Você compara, pega o seu celular, desmonta ele e vê a relação de peso entre a bateria do celular e o tamanho dele. É muito grande. Então imagina a relação de peso entre um automóvel e a bateria que vai mover ele. É muito grande. Tem um veículo da Nissan que tem uma bateria que pesa 300 quilos. O dia que essa bateria deixar de ser útil, o que a gente vai fazer com isso? Qual vai ser o valor desse veículo? Nós temos que ver todo tipo de energia, inclusive energia de locomoção.
tá certo? Mas as baterias de fluxo são uma coisa espetacular. Você monta ela funciona por 8.000 horas, tá certo? 8.000 horas é muito tempo. Ela funciona por 8, é só depois que ela precisa de manutenção. E basta injetar qualquer tipo de combustível que tenha alta densidade de hidrogênio. Por exemplo, o etanol tem 12 moléculas de hidrogênio, tá certo? Então o etanol que nós colocamos no tanque do automóvel, né? Hoje, ele pode ser um combustível para a célula de fluxo também, bateria de fluxo. E a gente precisa pensar em descarte, em produção, é um conjunto, é sistêmico, né, professor? A gente sempre bate nessa tecla, né? Alguns problemas, né, com a geração de energia geram degradação, né, ambiental. Eu queria falar da energia elétrica, né, da energia hidroelétrica, que é uma energia limpa, né, e que depois que está instalada não há quase necessidade de manutenção, né, e a operação é muito fácil, muito simples, mas tem a opção de problemas, por exemplo, o problema das chuvas, pode chover, pode não chover, pode chover muito pouco e o nível das barragens das represas baixarem muito, né? O professor levantou a necessidade da gente ter uma diversidade de fontes de energia, né? De uma matriz bem diversificada para ter, numa hora dessa, né? de uma menor produção. Mas eu queria falar da área de inundação das represas, né? Aí a gente tem áreas que são inundadas, a gente tem pessoas que são deslocadas dessas terras. Então, tem um certo problema também nisto, não é? Em alguns lugares, a gente consegue fazer represas com um alagamento menor, pequeno, ou seja, alaga menos terra, o impacto social e ambiental é menor. Mas em outras áreas não, as represas são imensas. Então, a gente tem que sempre ir olhando qual que é o benefício, qual que é o custo, tanto social quanto ambiental, para a gente ter a possibilidade de definir qual é efetivamente o caminho da nossa matriz energética. Energia solar, energia eólica, energia das marés, quer dizer, nós temos uma infinidade de possibilidades que agora a gente começa a pensar, porque antes era só energia hidrelétrica, que é efetivamente limpa, mas tem esses problemas. Se a gente agora diversificar, a gente vai ter uma possibilidade maior, né, de produção de energia e de energia mais limpa, efetivamente. E falando de matriz energética, né, o Brasil é privilegiado em relação a outros lugares do mundo, né, professor? Quando a gente fala de energia solar e energia eólica? Sem dúvida, a gente tem um país continental, né, tropical, com sol o ano todo, né, com possibilidade de produção de energia solar o tempo todo, praticamente, né? Com exceção de dia de chuva, muito nublado, tem uma queda de produção, mas a gente tem uma capacidade de produção de energia no país inteiro, né? Então, isso é um benefício grande, né? Produção de energia eólica também, a gente tem lugares que tem mais ventos, né? Que tem maior possibilidade, maior potencial, e que também são muito, muito diversificados pelo país afora. Então, a gente tem esse benefício. O que a gente precisa é avançar um pouco mais rápido na utilização dessas fontes de energia alternativa. Já a gente continua com esse assunto, vamos falar agora de saúde. Ontem, pesquisadores da UFO foram ao Parque do Sabiá conversar com as pessoas sobre saúde mental. O evento Pergunte a um Cientista foi organizado pela Diretoria de Comunicação da UFO. Profissionais das áreas de psicologia, psiquiatria e neurociência tiveram uma manhã diferente. Os pesquisadores ficaram disponíveis durante toda a manhã para atender e tirar dúvidas da população sobre saúde mental. O evento Pergunte a um Cientista foi realizado no Parque do Sabiá. Em 2018, a Diretoria de Comunicação da UFO criou a Divisão de Divulgação Científica. É um braço da Diretoria de Comunicação, é como se fosse uma editoria de ciência. E nós pensamos em trabalhar junto com toda a universidade, fazer parcerias, justamente para tirar o pesquisador da universidade e levá-lo para a população, onde a população está. E esse é um evento totalmente da comunicação, nós fizemos em parceria com uma equipe de comunicação da USP, e pegamos esse tema, saúde mental, em função do Setembro Amarelo, escolhemos o Parque do Sabiá
que é um ambiente onde as pessoas já costumam vir passear, né, durante o domingo. E nós queremos desmistificar essa ideia de que o cientista é aquele ser inatingível que fica dentro de um laboratório, de jaleco, né, preso. E queremos mostrar que sim, que ele pode ter uma linguagem formal, descontraída e tirar as dúvidas da população. Taciana Alves de Souza é uma das organizadoras e ressalta a importância de se trazer o pesquisador para perto da comunidade, tornando o trabalho mais acessível. A gente está rompendo aquele modelo, né, do pesquisador dentro de universidade, dentro de laboratório. Estamos tirando o pesquisador da universidade e trazendo para a comunidade externa. A comunidade é quem se beneficia das pesquisas realizadas dentro da universidade, né? Para a neurocientista Karina do Vale Marques, é comum sair da sala de aula e ir para mais perto da população, por conta de projetos que realiza junto à universidade. Ela ainda ressalta a importância de ouvir as necessidades das pessoas. É a gente comprovar se a gente está no caminho certo dos estudos, né? E ver o que essa população está necessitando, para ver se dentro da universidade a gente possa criar alguns projetos para atender a população. Amiraldo Teixeira dos Santos é aposentado e diz que teve alguns problemas de saúde na infância. Por isso, acha importante a oportunidade que o evento deu para a população conhecer mais sobre saúde mental e física. Eu interessei pelo assunto e aproximei dele, fiz uma entrevista com ele, foi ótima, deu um desejo de completar meus dias com muita sanidade mental, que eu vi que eu tenho possibilidade de avançar no resto da minha vida, com qualidade de vida e ao mesmo tempo, dar os parabéns para vocês que estão nessa área, de dar oportunidade para o povo também, possa chegar até na minha idade de 87 anos, com a qualidade mental de vida que eu tenho até hoje. Depois do intervalo, você confere a agenda de eventos da UFO nos próximos dias e ainda um balanço dos jogos do fim de semana da Olimpíada Universitária. Já voltamos. Estamos de volta. Veja agora como deve ficar o tempo amanhã. A terça-feira em Uberlândia fica parcialmente nublada, mas não há possibilidade de chuva. Máxima de 32 graus e mínima de 21. Em Patos de Minas, o dia também vai ser nublado e uma massa de ar quente intensifica o calor. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Sol entre nuvens durante todo o dia em Monte Carmelo. Temperaturas entre 18 e 32 graus. Em Ituiutaba, terça-feira parcialmente nublada e temperaturas mais altas. Mínima de 21 graus e máxima de 35. Céu nublado e dia quente em Frutal. Os termômetros variam entre 21 e 35 graus. Bom, só lembrando, o tema do Jornal da UFO de hoje são as energias renováveis. E como a gente estava conversando no primeiro bloco sobre, contextualizando, né, esses tipos de energias renováveis, elas também têm alguns prós e contras, como a gente também deve esclarecer para quem está nos assistindo, né, professor? No caso, por exemplo, da eólica, da solar, do biodiesel, que o professor pode falar. É verdade. A hidráulica, por exemplo, tem o caso do aproveitamento de recursos naturais que podem ser utilizados para turismo, por exemplo, né? Sete Quedas foi um caso em relação à usina de Itaipu. Se não existisse a usina de Itaipu, mas nós não teríamos a energia disponível dela. Então tem os prós e os contras. Você ganha de um lado e perde do outro, né? Isso é normal, por exemplo, o professor estava citando, né, acho que ele pode dizer melhor que eu, que ele trabalha na área de geografia, os produtores de grãos, né, e que transforma esses grãos em biodiesel, por exemplo, né? Eles vão deixar de plantar outras culturas para produzir grãos, para produzir biodiesel. Mesma coisa a plantação de cana. Plantação de cana, ambientalmente, você vê uma plantação de cana, né? Eu sou da região onde tem muita cana hoje no estado de São Paulo, e eu fico vendo aquela, vamos dizer assim, floresta de uma planta só.
entendeu? Isso ambientalmente é uma coisa impactante, né? Você vê aquilo e você vai ver a terra nua depois outras safras de cana para produzir combustível para a gente, né? Lógico, eles produzem açúcar também, tem outros. Eu costumo dizer que os usineiros de açúcar hoje no Brasil são os novos sheiks do petróleo. Eles podem produzir álcool, o etanol, né? Eles podem produzir açúcar, eles podem produzir biodiesel, porque eles podem fazer transesterificação e misturar com óleo de soja e produzir o biodiesel, entendeu? Então eles hoje estão com uma grande parte da matriz de energia de transporte nas mãos, né? Esses são os novos sheiks do petróleo. O professor pode dizer melhor que eu aí a respeito disso aí. A questão do biodiesel também, né, professor? Então, um problema do etanol, da produção de cana-de-açúcar, é a monocultura, né? Cultivo de uma planta só. Mas isso já acontecia com o trigo, com o milho, com a soja, café, né? Com o café. Então, a gente já tem essa experiência de monocultura que não é boa, efetivamente, ambientalmente, ecologicamente, não é boa. Mas a cana-de-açúcar ela só repete o que já vinha acontecendo com soja, com milho, com trigo, com esses cultivos de commodities internacionais. Outro problema do biodiesel, por exemplo, é que os pequenos produtores é que produzem alimentos. Os grandes produtores, o agronegócio, produz commodities internacionais, né? A carne, efetivamente, né? E soja, milho, né? Para o mercado internacional. E quem produz alimento, efetivamente, para alimentar o país, são os pequenos produtores. No caso de produzir biodiesel, eles vão deixar de produzir alimentos para produzir o biodiesel. Então, isso é, de certa maneira, um ponto contra. Mas, de toda maneira, nós temos que avançar na produção de energias renováveis. A gente está indo a passos muito lentos no Brasil, sobretudo. O professor pode explicar melhor sobre isso. Em outros países, isso avança mais rapidamente. Agora, eu vejo que quem está vendendo energia dentro do padrão atual, por exemplo, quem vende petróleo, não vai querer parar de vender petróleo porque o negócio deles é esse. Então, talvez seja uma questão econômica, de política internacional, que atrapalha um pouco o avanço mais rápido da produção de energias renováveis. Falando desses entraves, né, professor, a gente viu aí, os dados mostram, né, a gente tem uma infinidade de fontes renováveis, o Brasil está caminhando, né, já com uma matriz energética de mais de 80% de fonte renovável, mas tem entraves. Quais são eles? Bom, em primeiro lugar, tem que haver um entendimento entre, por exemplo, deixa eu te mostrar um entrave, né? No caso do etanol, por exemplo. O etanol, ele é entregue para as distribuidoras de petróleo e ele é vendido a 60% do preço da gasolina. Embora lá na usina ele custe, vamos dizer hoje, eu diria que 1/5 do preço da gasolina. Ele não pode ser entregue diretamente aos postos de gasolina. Isso é um entrave. Existe uma legislação em Brasília, tentando passar uma lei em Brasília para que as pessoas, para que os usineiros de etanol, eles consigam entregar diretamente para os postos de gasolina, sem intermediário. Aí você manda um técnico do governo fazer um teste no etanol e não, está apto para ser consumido, então você entrega no posto de gasolina. O etanol chegaria muito mais barato, mas ele tem que custar 60% do preço da gasolina. Então a gasolina sobe, nós estamos vivendo um problema hoje, porque a gasolina sobe, o etanol sobe junto, embora não esteja subindo aqui. Nós estamos com super safra e tudo mais, mas isso não impacta na melhoria, porque a tendência seria todo mundo consumir etanol. E existem outros paradigmas. Por exemplo, as companhias de eletricidade, elas não querem abrir mão de ter o domínio da produção de energia. Imagine se todas as residências começarem a ter energia solar. Você está entendendo? Eles vão perder muito consumidor, mas acontece que eles não vão, no final das contas, eles não vão perder, porque a indústria vai ter energia disponível para crescer sem construir mais hidrelétricas. Você está entendendo? Para crescer mais e ser mais forte, mais robusta e mais, entendeu?
produzir mais. Por quê? Sem produzir novas hidrelétricas. Então, a energia solar teria que ser facilitada e dizer para eles, olha, calma que vocês não vão perder mercado. Vocês vão... Porque eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso. Até uma pesquisa interessante para vocês que trabalham mais nessa área de humanas, de produção, esse negócio todo, porque nós trabalhamos mais com a parte de pesquisa de eletricidade mesmo, né? Mas quem trabalha com comportamento humano, vamos dizer assim, em relação à energia. É porque no meu ponto de vista, eu acho que o consumo de energia não cairia nunca. Aliás, não cai nunca. Porque você tem sempre, está aumentando a população, e sempre tem mais consumo. Agora, eu gostaria de saber qual seria esse impacto, né? E quantas hidrelétricas deixariam de ser construídas com o pessoal, todo mundo utilizando energia solar, por exemplo, em casa, conectado com a rede. Tá? É uma pesquisa interessante, é um aspecto interessante. Tá? Então existem esses paradigmas, né? Eu vou perder mercado, mas não vou perder mercado. Tá? E o que eu acho que não vai, o consumo de energia nunca vai cair. Mesmo que você invente outras formas de energia, como a energia solar que está entrando aí, energia eólica, né? Por exemplo, se você ver Portugal, por exemplo, Portugal começou a instalar energia eólica e de repente eles estão agora, em certos momentos do dia, eles não compram energia da Espanha mais, porque Portugal só tem fronteira com a Espanha. Eles não compram energia da Espanha mais. O Brasil tem tanta energia eólica no Nordeste que eles estão precisando construir usinas térmicas para dar suporte para essa energia eólica, porque tem hora que o vento não está com aquela robustez toda. Você está entendendo? Então, eles têm que construir usinas térmicas, usinas a bagaço de cana, usinas utilizando fontes renováveis, para dar suporte, para ser a referência dessas usinas eólicas. Não estou dizendo que elas vão funcionar o tempo todo, mas elas vão estar funcionando com energia renovável também. Não pode colocar lá energia, usinas térmicas a diesel, por exemplo, ou a óleo pesado, de petróleo. Não, você vai colocar usinas que funcionem com energias renováveis, ou seja, com fonte de energia renovável, né? No Nordeste isso vai acontecer, né? São várias questões, né, que precisam ser debatidas. Exatamente. Nós vamos ter que parar nossa conversa por aqui, porque nosso tempo está se encerrando. Vamos conferir agora como foram os jogos do fim de semana da Olimpíada Universitária e também a agenda de eventos dos próximos dias aqui na UFO. Oi pessoal, se liga na cobertura sobre a Olimpíada Universitária que o projeto Arquibancada UFO fez no fim de semana que passou. O segundo sábado das Olimpíadas Universitárias foi dedicado aos esportes individuais. Na piscina do UTC, centenas de atletas tiveram a chance de levar uma medalha para casa e quem conseguiu se orgulha do resultado. Renato Rezende, estudante de administração, voltou recentemente dos Jogos Universitários Mineiros, mas ainda teve forças para dar o seu melhor na competição da UFO. E a Olimpíada é o que a gente mais gosta de nadar na faculdade, né? Que junta essa galera aí dos cursos e tal, dá uma rivalidade saudável. E fazendo o que a gente ama, nadando pela faculdade, é bom demais. E ainda apesar de já estar quase com 30, estou conseguindo nadar bem ainda. Devo pegar 2 medalhinhas aí. A atleta Bruna Guimarães, da Engenharia Química, participou pela última vez das Olimpíadas e garantiu ouro como presente de despedida, mesmo que isso não tenha sido mais importante para ela. É um dia assim que é muito legal, vir todo mundo junto, tentar se superar dentro da piscina e de fora, tá todo mundo numa confraternização bem bacana. A gente encontra pessoas até de outros cursos que a gente é amigo e aí todo mundo aqui tentando se superar na piscina. E essa última é até um pouco, já tô nostálgica um pouco, vai me fazer falta, mas estou muito feliz de participar desse dia e espero que eu consiga nadar bem as próximas também. O judô ocupou o ginásio G1 no campus da Educação Física, com torcida em peso e um show de habilidade. Camila Franco competiu pela última vez depois de 7 Olimpíadas. Formada pela Educação Física e cursando mestrado em Medicina, a atleta não poupou forças e mostrou que são 7 anos de experiência. A despedida de Camila teve um gosto especial, já que enfrentou uma aluna. E ela fez tudo o que nós treinamos, e aí chegou na final, eu tive a honra de lutar com uma aluna minha. E eu fiquei muito orgulhosa em saber que ela conseguiu fazer tudo aquilo que nós treinamos. E não é porque eu sou professora que eu deveria ganhar, mas a gente lutou e ela chegou no máximo que ela conseguiu. O ano passado, ela não foi tão bem, ela ficou em terceiro, então esse ano ela ficou em segundo. Então só dela ter crescido e evoluído, pra mim é muito melhor, assim, como professora e como amiga das meninas. O segundo ano de E-Games lotou a Arquibancada Bar.
E como qualquer outra competição, a torcida comemorou junto com os jogadores a cada gol. Acho que está crescendo muito essa parte do e-games, principalmente aqui na UFA. Esse ano eu já senti uma diferença bem grande do ano passado, de organização e tudo mais. Do esporte que está crescendo no Brasil inteiro, valendo dinheiro. Então eu acho que daqui uns 3, 4 anos essa modalidade vai estar grande aqui dentro da UFA. Eu até queria ficar aqui e disputar um pouco com essas feras. Mas nessa competição, videogame não é passatempo, é coisa séria. E enquanto uns conduzem a bola pelo controle, outros já preferem correr atrás dela com os pés. A partida entre Educa, Engenharia e Uberlândia foi uma das mais esperadas para as quartas de final no futebol. O jogo terminou em 1-1 e a decisão foi para os pênaltis. Vitor Vieira, autor do gol da Engenharia na partida, foi também aquele que trouxe a vitória para o time. Foi um jogo muito complicado, o time da Educa, time bom, mas nosso time soube jogar aqui dentro. E outra, não faltou garra hora nenhuma. A torcida esteve presente animando a Olimpíada UFO. E no próximo final de semana, a competição continua. Lembrando que a programação completa das rodadas dos jogos está disponível na página da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Agora, vamos à programação dos eventos científicos dessa semana. Amanhã tem a segunda edição do Conversando com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. O debate é sobre o trabalho com culturas de matriz africana no ensino de História, uma perspectiva decolonial. É gratuito e acontece a partir das 2 da tarde na sala 213 do Bloco 5O, no Campus Santa Mônica. Amanhã começa também a 6ª Semana de História do Pontal e o 5º Encontro de Ensino de História com as temáticas Sociedade, Cultura e Patrimônio. As atividades vão até sexta-feira e envolvem alunos, professores e pesquisadores, especialmente do campus UFO em Ituiutaba. As inscrições terminam hoje. Entre quinta e sexta-feira tem o primeiro seminário do Grupo de Estudos Tecnologia, Direito e Sociedade, abordando a temática Desafios Éticos, Legais e Sociais das Tecnologias Biomédicas em Saúde. O evento é uma parceria entre o Grupo de Estudos sediado na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e o PET de Engenharia Biomédica da UFO. Vai ser no auditório da Faculdade de Engenharia Elétrica, no Campus Santa Mônica. Não deixe de contribuir com a sua presença. Até logo! Bom, nosso tempo encerrou. Queria agradecer a presença do professor Samuel. Obrigada, professor. Estamos sempre à disposição. Com certeza, sempre bem-vindo. Obrigada também, professor José Camacho, pelas informações. Eu estou à disposição. Quando você quiser conversar mais com a gente, sempre bem-vindo também. Obrigado. Ao Jornal da UFO. Obrigado. Amanhã é Dia Nacional do Trânsito. A cada 12 minutos, uma pessoa morre nas estradas do Brasil. No estúdio teremos uma especialista em planejamento urbano e transporte e um inspetor da PRF para falar sobre o assunto com a gente. Uma boa noite para você e eu te espero amanhã.